Olá, boa tarde. Paulo Nogueira Batista Júnior. Tudo bem com você, Paulo? Boa tarde, Léo. Tudo bem e você? Tudo. Tenho acompanhado, tentado acompanhar todas as suas entrevistas, mas é difícil. Está num ritmo frenético, né, Paulo? Muito demandado aí pela mídia internacional. Há um interesse muito grande nessas questões internacionais no momento, porque nós estamos vivendo a maior crise geopolítica desde a Segunda Guerra Mundial. Então, há uma busca enorme por avaliações da conjuntura dos riscos. É nesse contexto que se inserem as entrevistas que eu tenho dado. Mas repare que são, sobretudo, canais russos e chineses, né? Exatamente. Eu separei para assistir a sua entrevista à CGTN, né, que acho que Isso. foi alguns dias atrás. Mas, Paulo, eu queria, já que a gente está falando sobre essa situação internacional, né? Chega a ser uma coisa surreal o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, dizendo que ele quer a Groenlândia porque ele não recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E ele manda uma mensagem para o primeiro-ministro da Noruega, que não tem nada a ver com a concessão do prêmio. Né? Então, mostra uma questão absolutamente infantil que beira, assim, quer dizer, um estágio, talvez, né? Talvez um estágio avançado de demência, né? Como é que você está vendo a situação psicológica do Trump? Primeiro, olhar um ponto assim mais geral. Frequentemente eu vejo coisas nas redes que eu acho que são fake e que são reais, né? E às vezes eu vejo fakes que parecem reais e são fakes, né? Então, a confusão entre a fake e o real, que é sem precedentes, né? Quando eu vi essa carta do Trump à Noruega, eu pensei que fosse fake. Não acreditei que pudesse ser real. Depois confirmamos que era real, né? Agora, eu acho que a gente não deve subestimar o Donald Trump, sabe? Descartando-o como simplesmente infantil ou louco, que ele também é, de certa maneira, mas é uma loucura com método, né? E que obedece a uma estratégia maior do Império Americano. Acho que a coisa mais fundamental que transcende Donald Trump é que os Estados Unidos são uma superpotência em declínio relativo, inconformada com essa perda de status e disposta a usar todos os instrumentos, inclusive militares, para tentar recuperar essa hegemonia que vai se esvaindo nos últimos 10, 15 anos. Como você falou, né, muitas pessoas, Paulo, ficaram com essa sensação de que talvez a carta fosse falsa, né? Aí quando você se dá conta de que ela é verdadeira, fica ainda mais surpreendente. Outra notícia de hoje também é que os líderes europeus criaram um grupo de WhatsApp que chama Washington Group, alguma coisa desse tipo, né? Para debater o que eles chamam de política externa selvagem do Trump. O que isso passa como mensagem para os europeus, né? O fato do Trump estar atacando os seus próprios aliados, Paulo. Léo, isso remonta ao início da administração Trump. Uma das coisas que me surpreenderam no governo Trump foi exatamente a disposição dele de atacar os seus aliados mais tradicionais, com tarifas exorbitantes, e agora está ameaçando usar a força militar para anexar uma parte de um território que pertence a um país da União Europeia, que é a Groenlândia, né? Agora, a Groenlândia, por outro lado, fica no hemisfério ocidental. E segundo um documento de estratégia nacional divulgado há um pouco mais de um mês pelos Estados Unidos, os Estados Unidos querem estabelecer a hegemonia, proeminência no hemisfério ocidental. Isso é consistente com o ataque à Venezuela, é consistente com as ameaças contra os europeus. É uma política selvagem, realmente, de fato. Agora, não é é uma política imperial de tipo antigo, sabe? Que depende muito do uso da força. Os instrumentos mais tradicionais de dominação depois da Segunda Guerra foram tão erodidos pela perda de competitividade dos Estados Unidos que eles agora jogaram todos os réus para o alto e estão querendo prevalecer na base da força, que eles ainda são, salvo engano meu, a principal superpotência militar, né? Então é um jogo de força impressionante, um mundo muito perigoso, muito perigoso. Já era perigoso antes, agora acendeu-se um alerta vermelho para todos os países, né? Inclusive para nós. E os europeus, eu te dizer, Léo, que vergonha o comportamento da Europa até agora, né?
nesse embate com os Estados Unidos. Veja você, só para tentar colocar em contexto, lembra que os americanos aumentaram as tarifas sobre muitos países, e sobre, inclusive os europeus. Aí foram negociando caso a caso e fizeram acordos de redução da tarifa para um nível inferior, mas ainda alto e vantajoso para os Estados Unidos. Foi um vexame a negociação Europa-Estados Unidos pós-choque tarifário. Mitigaram problemas, aceitaram tarifas relativamente altas ainda da parte dos Estados Unidos, sem responder à altura. Agora veio Trump e, a propósito do desejo dele de incorporar a Groenlândia, impõe uma tarifa, não sei se já entrou em vigor, de 10%, que vai aumentar para 25% daqui a algum tempo, há uma lista de países que, segundo eles, não estão cooperando com o plano dele em relação à Groenlândia. Veja que ele está rasgando os acordos que fez em 2025 com os europeus. Olha a gravidade disso. E eu não sei, Paulo, se você viu a declaração do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. Ele disse assim: os Estados Unidos vão pegar a Groenlândia porque a Europa é fraca. Basicamente, ele falou isso. O Trump só respeita força bruta, força econômica, força militar. Ele foi derrotado no primeiro embate ano passado com a China. A Rússia continua prevalecendo no campo de batalha, com dificuldades, mas está prevalecendo. Então, Rússia e China são países que ele até respeita. Mas quem não tem força militar ou força econômica vai ficar muito vulnerável a ataques americanos nos próximos anos. E sobre essa questão, né, também você falou na verdade, da fraqueza dos europeus. Não foi muito interessante, Paulo, o movimento do Canadá, né, do Mark Carney, do primeiro-ministro, que foi correndo para a China, fez um acordo comercial, abriu o mercado canadense para os carros elétricos, fechou um acordo de exportação de produtos, sobretudo agrícolas, falou que existem muitos canadenses, aliás, descendentes de chineses que vivem no Canadá, o que é verdade, e que os dois países mantiveram uma relação fria durante muito tempo, desnecessariamente. Como é que você viu Canadá e China nesse contexto? Olha, o Carney, eu conheço o Carney pessoalmente porque ele era delegado do Canadá no G20, quando eu era delegado brasileiro no G20, 2008, 2009, 2010. É um sujeito muito competente, muito articulado, é um dos melhores delegados do G20, e ele agora, como primeiro-ministro, está tendo uma atuação boa, assim, corajosa, num ambiente muito adverso. Não vamos esquecer que o Canadá é profundamente dependente dos Estados Unidos do ponto de vista econômico, profundamente integrado. É muito mais séria a política selvagem do Trump em relação ao Canadá do que, por exemplo, em relação ao Brasil, que tem muito menos disposição comercial aos Estados Unidos. Então, o Canadá está dizendo para os americanos que vocês estão assim, eu vou me entender com a China. É um sinal que ele está dando para os Estados Unidos. Quanto mais você nos agride, mais você vai dar força à relação com aquele país que você considera o seu principal rival. Eu nunca entendi, Léo, nós já falamos isso aqui, né? Que sentido faz para os Estados Unidos? Nunca entendi plenamente, só posso fazer conjecturas. Que sentido faz para os Estados Unidos, se eles estão numa competição estratégica de longo prazo com a China, atingir gravemente as relações com seus aliados tradicionais, Canadá, europeus e outros, né? Não me parece que seja uma clara e cristalina vantagem para os Estados Unidos seguir esse rumo. Mas agora é tarde. Os americanos já embarcaram nessa canoa e a confiança que os europeus e os canadenses poderiam eventualmente ter no Trump foi para o espaço. Foi para o espaço. Ele agora vai ter que prevalecer na base da força mesmo. Eu não sei se você viu uma coluna que saiu no Financial Times no fim de semana, que teve muita repercussão, que dizia o seguinte, quer dizer, o Trump está fazendo o resto do mundo se apaixonar pela China. Quer dizer, você concordaria com essa colocação? Apaixonar. Os países são muito frios e não se apaixonam, né? Os países que sabem se defender sabem que todos os países têm interesses, né? A China tem os seus interesses, assim como nós temos. Então, ninguém vai imaginar que a China vai nos salvar da ferocidade americana. Mas países como o Canadá, como os europeus, como o Brasil, vão olhar com outros olhos para a relação com a China. A relação do Brasil com a China já é bastante forte, inclusive no âmbito dos BRICS.
Mas o que o Lula disse no artigo ao New York Times, você viu, né? Claramente, nós vamos reservar o direito de manter relações econômicas com qualquer país do mundo. Ninguém vai dizer com quem nós temos que interagir. Isso é um recado claro para os Estados Unidos, né? que é dizendo que a China não pode entrar comercialmente na América do Sul. Então, esse recado foi dado pelo artigo que o Lula fez no New York Times, que achei bom artigo. Ou seja, a política de contenção da China, né, que é o plano central dos Estados Unidos, não está funcionando. Nesse contexto, Paulo, tem mais notícias de hoje, ontem, tal. O primeiro-ministro alemão, o Merz, está programando uma visita à China no mês de fevereiro já. O Pedro Sánchez, o presidente, né, espanhol, presidente, agora não sei se é presidente, primeiro-ministro, também está dizendo que vai aprofundar a relação com a China. E o que os europeus têm falado bastante é um ponto que você discutiu no seu vídeo que você fez para o seu canal, que a gente reproduziu, que é a capacidade de dissuasão militar, né? Os europeus também estão discutindo muito a sério se eles não devem investir pesadamente na área de defesa, abandonando a OTAN. E tem parlamentares alemães dizendo que a Alemanha tem que ter capacidade nuclear nesse novo contexto mundial. Diga, Paulo. Olha, os europeus e os brasileiros têm um ponto em comum, né? Nós negligenciamos a nossa defesa nacional. Os europeus fizeram isso, ficaram dependentes militarmente dos Estados Unidos, achavam que podiam confiar no guarda-chuva militar da OTAN, comandada pelos Estados Unidos, e nós aqui fizemos coisas incríveis, né, Léo? Estou falando nós, Brasil, e não é o atual governo, ou mesmo os governos recentes, antes do Lula. Vamos lembrar que nos anos 80, os constituintes brasileiros incluíram na Constituição do país um dispositivo que impede o Brasil de ser um país nuclear. De onde esses caras tiraram isso? Entende? E para completar o quadro, aquele procônsul americano no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quando presidente, aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Entende? Então, o Brasil tomou um rumo completamente incompatível com a realidade do mundo, que é um mundo duro, onde podem acontecer coisas graves. Nós temos, não vamos esquecer, não vamos ficar falando mal dos europeus, mas olha para a nossa situação. Nós temos amplas reservas de recursos naturais de todos os tipos. Na Amazônia, água, energia, minérios críticos, terras raras. Vocês acham que na situação mundial que está se desenhando, nós vamos ter que nos preocupar em proteger esses recursos? Nós vamos ter que fazer isso. E aí o o conceito que você usou, Léo, capacidade de dissuasão, que é o seguinte: quando a gente fala que o Brasil ou a Alemanha tem que ter capacidade de dissuasão, não é que eles têm que se preparar para derrotar os Estados Unidos numa guerra. Não é isso. É para mandar um sinal crível aos americanos ou qualquer outra potência agressiva que, se atacarem o território nacional, seja da Alemanha, seja do Brasil, eles vão pagar um preço elevado. É isso, entende? Eu falo isso agora, Léo, mas eu digo isso com maior tranquilidade, porque eu não estou sendo aqui, não estou me valendo aqui da fácil sabedoria exposta, não. Eu há anos que escrevo e falo sobre isso, isoladamente. Pouca gente me apoiava, era até atacado, né? Quando defendia o rearmamento brasileiro, aumento da defesa nacional, inclusive a posse de armas nucleares. Naquele meu livro, O Brasil Não Cai no Quintal de Ninguém, tem um texto que diz que tem o título de Brasil, País Desarmado. Então, nós estamos com essa realidade há muito tempo e não se tomaram as providências para corrigir isso. Eu espero que este governo atual, na surdina, porque não pode ficar proclamando isso a quatro ventos, esteja já, desde 2023, revendo e fortalecendo a política de defesa nacional. Se não estiver fazendo isso, é uma irresponsabilidade, entende? Irresponsabilidade. Não, exatamente, quer dizer, o Brasil precisa de uma nova política de defesa e a gente falava da Alemanha, né, que está discutindo exatamente essa mesma questão. Paulo, também foi visto como uma resposta, né? Aliás, antes de falar do acordo Mercosul-União Europeia, você já mencionou o artigo do Lula no New York Times,
em que ele fala: o hemisfério ocidental é de todos nós, né? Como é que você está avaliando a conduta do Brasil em relação ao tema Venezuela, antes da gente falar do acordo Mercosul-União Europeia? Esse trecho do artigo que você acabou de citar é uma resposta direta ao documento de Estratégia Nacional dos Estados Unidos, divulgado há pouco mais de um mês, que apresenta o hemisfério ocidental como área de influência exclusiva dos Estados Unidos. O Lula diz com toda razão: o hemisfério ocidental pertence a todos nós. Na verdade, não é bem assim, né? O Brasil pertence aos brasileiros. A Colômbia pertence aos colombianos. A Venezuela pertence aos venezuelanos. Não somos sócios de um hemisfério. Mas aí eu entendi bem o que ele quis dizer. Ele quis se contrapor ao ponto de vista americano. A sua pergunta não era sobre o artigo, era sobre, desculpe. Sobre o Brasil e Venezuela, né? Sobre como é que você está vendo a conduta do Brasil em relação ao tema. Bem, você está se referindo à conduta pós-ataque ou... Pós-ataque. Olha, o Brasil está sendo muito prudente, né? Está em diálogo com a Delcy Rodrigues, a presidente em exercício, condenou a operação de ataque à Venezuela, né? O sequestro do presidente Maduro, mas não está fazendo muito barulho, né? Contrariamente, por exemplo, ao Petro, que tem dado declarações muito agressivas, né? É um comportamento típico do Lula, né? O Lula não é afeito à confrontação e, se puder resolver os problemas na base do diálogo, da conversa, ele vai tentar. Então, ele está mantendo um perfil relativamente baixo. Eu me pergunto como ele vai responder esse convite para entrar no Conselho da Paz que o Trump acabou de anunciar. É um convite venenoso, né? Você entra e paga $1 bilhão, é mais ou menos assim, Paulo. Se quiser entrar como membro do Conselho Permanente, paga $1 bilhão, o que é um absurdo, né? E, na verdade, o que se quer construir é uma ordem paralela às Nações Unidas. O Brasil não tem interesse nenhum em enfraquecer as Nações Unidas. Por outro lado, esse convite foi feito sábado, eu acho, né? E estamos na segunda-feira, o Brasil ainda não se manifestou. E o Lula deve estar pensando em como se manifestar. Eu acharia lamentável que o Brasil entrasse nesse conselho, né? Seria um contrassenso, que o conselho, presidido pelo Trump, é um negócio completamente descabido, né? Então, o que eu gostaria de ver, o Lula dar uma resposta diplomática, agradecer o convite do presidente Trump, agradecer o respeito que isso mostra pelo Brasil, mas explicar que o Brasil prefere continuar atuando junto com os Estados Unidos nas Nações Unidas, né? E não criar uma estrutura paralela. Acho que esse tipo de resposta seria a resposta que eu gostaria de ver. Até porque é um diálogo com uma figura perigosa, né? Paulo, então chegamos ao acordo Mercosul-União Europeia, assinado, né, no fim de semana. Você sempre foi bastante crítico a ele, né? Mas esse acordo, na verdade, ele foi acelerado por esse ambiente que a gente está vivendo, né, de avanço dos Estados Unidos, da tentativa de hegemonia americana. Isso fez a Itália mudar de posição dentro do bloco europeu e acelerou a assinatura, que foi muito celebrada pela Ursula von der Leyen, pelo presidente Lula, pelos outros membros lá do Mercosul, e até por setores industriais também, né? Então eu queria te pedir, não sei se você recalibrou a sua posição em relação a esse acordo ou não, mas quero te ouvir se ele continua sendo tão ruim para o Brasil quanto você dizia. O acordo não mudou essencialmente. O que houve uma certa piora do acordo na reta final, porque o Mercosul aceitou que os europeus introduzissem uma série de salvaguardas contra as exportações agrícolas nossas, entendeu? Reduzindo ainda mais o benefício de um acordo que já não trazia muitos benefícios em termos de acesso ao mercado. É um acordo desigual, essencialmente errado, estrategicamente errado, e para mim, Léo, vou te dizer, é uma falácia esse argumento que tem sido propagado pelo governo, se não me engano, mas muita gente na mídia, de que é importante fazer esse acordo para fazer face ao governo Trump. Pelo amor de Deus,
Desde quando um acordo desfavorável a nós, que não traz vantagens, serve de contraponto contra quem quer que seja? Sabe o que vai acontecer? É o contrário. É o contrário. Os outros parceiros comerciais brasileiros vão olhar as concessões feitas em termos de abertura do mercado nacional aos europeus e vão querer a mesma coisa. Os Estados Unidos vão querer isso. O Japão vai querer isso. A China vai querer isso. E se nós continuarmos nessa falta de visão estratégica de política comercial por parte do Brasil, nós vamos acabar amarrados numa teia ampla em que o mercado nacional brasileiro vai ficar aberto por tratados internacionais permanentemente. Isso é de uma gravidade enorme. As pessoas não sabem do que estão falando. Olha, sobre a Itália aderiu por motivos geopolíticos? Não sei, viu, Léo? Porque a Meloni tinha colocado claramente que ela estaria disposta a aderir se na política agrícola comum europeia fossem dados mais recursos para a Itália. Talvez tenha sido por aí a mudança de posição da Itália, entende? Mas, enfim, o que eu lamento profundamente é que o governo brasileiro acredite que no mundo em que nós vivemos, abrir o mercado nacional por tratado com vários países é algo que faz sentido do ponto de vista de um país em desenvolvimento que quer construir capacidade competitiva. Os Estados Unidos já não pregam o livre comércio. A Europa já não prega o livre comércio. Quem é que defende o livre comércio hoje? A China está aplicando sobretaxas também, é importante. Acabei de receber aqui um press release sobre o impacto no agro da sobretaxa chinesa nas importações de carne bovina, né, que podem chegar a 55%. Daqui a pouco os chineses vão chegar para a gente, você quer que eu tire essas sobretaxas? Então me faça concessões como você fez para os europeus. Entende? A China tem duas faces, né? Por um lado, ela prega o livre comércio, porque ela é competitiva, sobretudo em produtos industriais, mas ela resguarda o seu mercado doméstico contra problemas sanitários, subsídios e outras questões. Eu não sei bem como eles justificaram essas sobretaxas novas, mas o comportamento deles é esse, 2 pesos, 2 medidas. Eles são livre comércio enquanto interessa a eles. Nós não, né? Nós somos doutrinariamente livre-cambistas. Olha, eu vou dizer uma coisa, Léo, eu não pretendi usar esse tom, mas você me provocou. Eu acho que nós precisamos introduzir no Brasil uma medalha Visconde de Cairu, que é aquele economista do início do século XIX, brasileiro, que era o defensor da abertura irrestrita, seguindo os melhores autores, Adam Smith e David Ricardo, entende? O Visconde de Cairu é um atraso, mostra o atraso do Brasil naquela época, e nós temos um monte de descendentes do Visconde de Cairu, inclusive no governo federal, entende? Desde quando o livre-cambismo conduziu ao desenvolvimento de países relativamente atrasados? Isso não existe, entende? Então, desculpa, eu vou te dizer uma coisa. Eu não quero... Eu pretendo que essa seja a última vez que eu vou falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Porque agora a Inês é morta, a fase mais difícil foi superada, que foi a assinatura. Eu vejo um monte de gente aí, antes quieta, que agora está atacando o acordo. Não sei onde eles estavam durante a fase decisiva. Foram os últimos 2 anos. Mas, enfim, chega. Sabe por que eu digo chega? Porque agora eu quero ver se eu consigo praticar, Léo, um novo lema que eu estou adotando, que é o seguinte: Lula, nunca critiquei. Eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto. Antes de chegar nesse ponto, Paulo, só queria te perguntar, por que tantos setores industriais brasileiros elogiam esse acordo, as entidades industriais? Eu entendo que é por seguinte: se você olhar CNI, Fiesp, é uma estrutura burocrática pouco representativa do que sobra da indústria brasileira. O que você tem lá? Você tem burocratas de federação, você tem representantes de empresas que, na verdade, não são industriais, importam produtos para comercializar, no máximo montar, são montadoras, e você tem as subsidiárias de empresas internacionais. Então, a subsidiária da Volkswagen, por exemplo, ou de qualquer outra empresa alemã no Brasil, ela vai se comportar em linha com as orientações da matriz. Se a matriz disser, não, agora eu não tenho mais tarifa para exportar para o Brasil, vou reduzir a produção aí na fábrica da subsidiária e vou exportar, abastecer da Alemanha, a subsidiária não vai poder dizer nada, entende? Subsidiária é subsidiária. Então, se olhar a composição dessas organizações,
são pseudo-industriais. Me diga, por exemplo, Léo, que industrial, quem é Paulo Scaff como industrial? Não, ele não tem nem empresa, né, para falar a verdade. Então, remeter a Fiesp, remeter a CNI como prova de alguma coisa é uma falácia, sabe? As pessoas têm que saber disso, né? Dentro do governo, imagino que saibam, né? As pequenas empresas industriais, por exemplo, muitas das quais vão sucumbir aí, provavelmente, elas não têm representação nessas organizações, entende? São burocratas, muitas vezes, de segunda categoria, que falam como se industriais fossem, né? Agora vamos chegar então no seu lema Lula nunca critiquei, né? Eu queria trazer essa entrevista aqui de hoje do Fernando Haddad, Paulo, em que ele fala por que Lula deve ser reeleito no ano de 2026. Ele fala que o mundo atravessa mudanças geopolíticas gigantescas, né? E que nesse contexto o Brasil só tem uma pessoa que de fato dialoga de igual para igual com o resto do mundo, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não sei se você concorda com esse argumento do Haddad. Não, acho que o argumento não é importante, não é bem esse, sabe? O argumento não é esse. É um argumento assim defensivo, porque nós estamos numa situação de alto risco por causa do comportamento da superpotência delinquente, que são os Estados Unidos. Nós vimos o que eles são capazes de fazer na Venezuela e nós estamos vendo o que, Léo? Que todos os candidatos da direita à presidência, pré-candidatos, Tarcísio, Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, Ratinho, todos apoiaram a intervenção dos Estados Unidos da Venezuela. São todos candidatos a vassalos dos Estados Unidos. É isso que os americanos têm como meta principal. Colocar o poder no país, na Colômbia e no Brasil, vassalos. É a melhor maneira de ganhar tudo, sem disparar um tiro. Então, nós estamos numa situação que Lula é a única alternativa para evitar que o Brasil caia na mão dessa corja. Estou usando a expressão forte, mas é corja, entende? Porque não é possível um político brasileiro achar normal até elogiar uma intervenção militar, o sequestro de um presidente da República por uma potência estrangeira, entende? Então, nós temos uma situação que é o seguinte, por isso que eu digo Lula, nunca critiquei. Eu quero dizer o seguinte, que agora o mais importante é cerrar fileiras em torno do Lula para garantir a reeleição dele e afastar esse desastre que seria a eleição de um Tarcísio ou de um Flávio Bolsonaro. Entende? Paulo, eu sei que seu tempo está estourando, você vai sair daqui a 1 minuto, mas também não é bastante preocupante saber que, além dos políticos vassalos, a opinião pública brasileira é vassala também? Se você percebe que boa parte a maioria da população brasileira apoiou o sequestro do Nicolás Maduro? Eu vi que eu não examinei essas pesquisas, não sei qual é a confiabilidade dela, mas eu arriscaria dizer o seguinte, que a população brasileira, assim como a população europeia, assim como a população americana, sofre uma lavagem cerebral. Foram anos de notícias, televisão, jornais, sobretudo televisão, estigmatizando o Maduro como um ditador sanguinário, etc, etc. Então, a principal fonte de fake news ainda é a mídia tradicional, que é caudatária da mídia americana, né? Em grande medida. Então, nós vamos ter que lutar contra essa desinformação, né? Agora, não se trata, viu, Léo, na minha opinião, de polemizar, de criar polêmica em torno da pessoa do Maduro. No nosso caso, no caso do Brasil. Acho que isso não é o ponto mais eficaz. O ponto mais eficaz é a defesa intransigente da soberania de todos os países da América Latina. Isso é que é o ponto básico, não é ficar discutindo se o Maduro era um bom presidente ou não era, porque, infelizmente, ele carrega um estigma construído ao longo de anos. Você veja, o Lula provavelmente não vai ficar falando em Maduro, não é? Ele vai defender a Venezuela, assim como vai defender outros países que, por desventura,
sejam atacados pelos Estados Unidos. É isso aí. Paulo, obrigado. Aqui, como diz o Flávio, é a mídia corporativa, né? Isso explica a lavagem cerebral que você mencionou. Obrigado e até breve aí, nos vemos aí novamente. Valeu. Obrigado, Léo. Foi uma oportunidade que eu sempre aprecio. Obrigado. Abraços. Valeu.